Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Teoria da Medicina. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os reflexos medulares e sobre o tônus somático. Existem três principais reflexos medulares e a gente vai falar sobre esses três aqui hoje. E um deles, que a gente vai discutir mais a fundo, que é o primeiro que a gente vai comentar, é o responsável por gerar o tônus somático. Tônus quer dizer um estado parcial de contração que todo músculo tem durante o repouso, mesmo os músculos estriados esqueléticos, que é o caso do tônus somático que a gente vai explicar aqui. E eu sei que isso pode soar meio estranho para você por aquela definição clássica de que músculo esquelético é músculo voluntário, mas isso é só uma meia-verdade, porque ele é o único músculo que tem movimentos voluntários, mas ele tem também movimentos de contração involuntária, que é justamente o tipo de contração que gera esse tônus muscular. Agora, para a fibra muscular do músculo estriado esquelético, que é como se fosse a unidade funcional desse músculo, não existe isso de estágio intermediário de contração, ou ela está contraída ou ela está relaxada. Aí você pode pensar, ué, mas se a fibra muscular funciona no tudo ou nada, como que o músculo que é constituído por fibras musculares pode apresentar um estado de contração parcial, que é o tônus? E a resposta disso é o seguinte: no universo de um músculo que contém várias fibras musculares, a cada momento um determinado número de fibras estão contraídas, enquanto outras ficam relaxadas. E isso é o que dá origem ao tônus do músculo. Olha só, enquanto algumas estão contraídas, outras estão relaxadas. Mas isso não pode se manter assim por muito tempo, porque se essas fibras contraídas ficarem o tempo todo, ou seja, se o tônus fosse determinado só por um determinado grupo de fibras, uma hora elas iam entrar em fadiga muscular, que eu vou explicar mais pra frente por que acontece. Então há sim um revezamento entre essas fibras. Daqui a pouco essa que está relaxada de boaça aqui vai passar a estar contraída, e a que está contraída vai relaxar um pouco. E esse revezamento acontece ao longo do dia inteiro. Você não sente isso, mas isso está mantendo o seu tônus muscular. E é graças a esse reflexo que mantém o sistema do tônus que a gente vai explicar que você pode, por exemplo, ficar de pé por um tempo sem se preocupar em cair no chão de repente, porque você está firme no lugar, graças ao seu tônus. Vamos falar então sobre o primeiro tipo de reflexo muscular, que é o responsável por gerar o tônus, chamado de reflexo de estiramento, também conhecido como reflexo miotático simples. E antes de falar desse reflexo, eu quero rever alguns conceitos com você para você entender quem são os componentes desse reflexo. O primeiro deles é o conceito sobre unidade motora. Olha só, esse daqui é um corte transversal da medula espinhal, que evidencia aqui o H medular em cinza, que é a substância cinzenta, ou seja, corpos de neurônios, e ele tem algumas divisões, como a gente pode ver aqui. Quero chamar a atenção para o fato desse corno anterior aqui ser composto por neurônios motores inferiores, também conhecidos como motoneurônios, que projetam aqui seus axônios para essas radículas anteriores, raiz anterior, e ganha um nervo espinhal para sair da coluna vertebral. E essa parte de trás aqui é a parte sensitiva. Olha só, aqui o corno posterior do H medular, com neurônios sensitivos que não vão interessar tanto pra gente agora. E o que realmente vai interessar pra gente aqui é o gânglio sensitivo, que tem neurônios sensitivos primários, corpos de neurônios sensitivos aqui, que projetam seus processos periféricos desde lá da periferia até aqui, e seus processos centrais entram aqui na medula, passando pela raiz posterior e radículas posteriores. Muito bem, vamos entender então o que é uma unidade motora. Cada um desses neurônios motores que eu falei que ficam aqui no corno anterior inervam fibras musculares esqueléticas, desses músculos esqueléticos que a gente estava falando. E cada um deles pode inervar mais de uma fibra. Então um desses neurônios motores, aqui neurônio motor inferior, ó, e as fibras que ele inerva, que é um número que pode variar bastante, pode ser desde algumas poucas fibras até muitas fibras, é o que a gente chama de unidade motora, que compreende então desde o corpo do neurônio aqui até ele saindo do limite da coluna vertebral, que é essa linha pontilhada aqui, até as fibras que ele inerva lá no músculo estriado esquelético. Agora, essas fibras musculares tradicionais, que é o que a gente está comentando desde o começo aqui, e que são essas fibras supridas pelos neurônios motores inferiores tradicionais, vamos dizer assim, são chamadas de fibras musculares extrafusais. Pelo seguinte, imagine que a gente tem aqui um músculo estriado esquelético, com seus tendões aqui em branco e essas fibras extrafusais preenchendo ele aqui dentro. O que acontece é que dentro desses músculos esqueléticos tem uma estrutura chamada fuso neuromuscular, que é basicamente uma cápsula de tecido conjuntivo com algumas fibras musculares diferenciadas dentro dele, que são chamadas fibras intrafusais, porque estão dentro do fuso, e por isso que essas que estão fora são chamadas de extrafusais. As fibras extrafusais são as responsáveis pela contração do músculo propriamente dita. As fibras intrafusais, que formam o fuso neuromuscular, servem como um receptor proprioceptivo, que capta principalmente informações sobre o comprimento desse músculo, tanto o comprimento estático, ou seja, a posição que ele está, quanto o comprimento dinâmico, ou seja, eventuais mudanças de comprimento que ele venha a sofrer, quando ele está se contraindo ou se relaxando. Existem dois tipos principais de receptores proprioceptivos, que dão origem ao sentido da propriocepção. Um deles é esse fuso neuromuscular, e o outro é o receptor que gera o segundo reflexo que a gente vai comentar mais pra frente nesse vídeo. Então esses são basicamente os componentes desse reflexo de estiramento. Aqui os
componentes musculares, as fibras intrafusais e extrafusais, e os componentes neuronais, os neurônios motores inferiores das unidades motoras, que vão se ligar a essas fibras extrafusais, e o neurônio sensitivo primário, que forma o começo da via de propriocepção, ligado aqui no fuso neuromuscular. Ele vai receber a informação do fuso neuromuscular sobre o estado de contração ou sobre mudanças no comprimento desse músculo e levar essa informação lá para o sistema nervoso central. Lembrando que ele é pseudonipolar, ó, o corpo dele estaria naquele gânglio sensitivo, e ele tem um processo periférico e um processo central. Esses são os 4 personagens do reflexo de estiramento. Vamos entender então como acontece esse reflexo. Quando o músculo é distendido, ou seja, estirado, daí o nome reflexo de estiramento, pela gravidade, por exemplo, a gravidade está puxando esse músculo aqui para baixo, ele está se esticando. As fibras intrafusais, ou seja, o fuso neuromuscular, se esticam junto com esse músculo. E assim elas sentem a alteração no comprimento desse músculo e avisam esse neurônio sensitivo primário aqui, ó, tá mudando alguma coisa aqui. O neurônio sensitivo primário pega essa informação, leva lá para o sistema nervoso central e ao entrar na medula aqui pela parte de trás da medula, ele se divide basicamente em 3 ramos. O primeiro ramo é o que interessa mais para a gente entender aqui o reflexo agora, que é o ramo que vai direto lá no corno anterior da medula, ó, sem fazer sinapse em nada com o neurônio sensitivo secundário aqui, e se liga com os neurônios motores que formam essas unidades motoras. E aí ele ativa esse neurônio motor, que vai gerar um impulso que vai voltar lá para aquele mesmo músculo e vai fazer essas fibras musculares extrafusais que estavam sendo estiradas voltarem a se contrair, para o músculo se manter na posição que ele estava inicialmente. Quem mudou foi um agente externo, no caso desse exemplo aqui, a gravidade começou a querer mudar o comprimento desse músculo, o fuso ativou o reflexo e o reflexo fez o músculo se contrair para voltar ao estado original que ele estava. Observe então que é um reflexo que começa e termina no mesmo lugar, ele começa no músculo e termina naquele mesmo músculo. Agora, voltando naquilo que eu falei, que esse neurônio sensitivo primário aqui emite 3 ramos ao entrar na medula, a gente falou sobre um dos ramos dele aqui, que é o que faz esse reflexo de estiramento propriamente dito. Agora, um outro ramo que ele origina aqui é para avisar o encéfalo, ou seja, os neurônios superiores do sistema nervoso central, sobre o que está acontecendo aqui. Então ele pode ou ganhar o funículo posterior e subir por aqueles fascículos gráceis e fascículos cuneiformes, que é a via de propriocepção consciente, ou ele pode integrar a via de propriocepção inconsciente, fazendo sinapses aqui no H medular, que vão originar os tratos espinocerebelares nos funículos laterais da medula. Então, um ramo para gerar o reflexo, um ramo para avisar o encéfalo, e por último, agora o terceiro ramo que ele origina é um ramo muito importante, porque é responsável por um fenômeno fundamental para que esse reflexo possa acontecer adequadamente. Esse ramo vai se ligar a um interneurônio inibitório aqui no H medular, que vai inibir outras unidades motoras que são responsáveis por inervar o músculo antagonista a esse aqui. O músculo agonista é o músculo principal para um dado movimento. Por exemplo, o músculo bíceps braquial é um músculo agonista para a flexão do antebraço, ao passo que o tríceps braquial é um antagonista dele, já que ele faz a extensão do antebraço. São forças opositoras. E assim sendo, não dá para você querer contrair um dado músculo agonista sem relaxar o seu antagonista, porque eles fazem forças contrárias. Então o músculo antagonista vai meio que atrapalhar esse reflexo. E aí essa inibição do músculo antagonista, que vai acontecer ao mesmo tempo da excitação do músculo agonista, é chamado de princípio ou lei da inervação recíproca, que é uma coisa que está presente em todos os reflexos. E assim fica fácil de ver uma coisa: esse reflexo é consagrado como um reflexo monossináptico, porque ele envolve basicamente uma sinapse no seu circuito básico, que é essa sinapse aqui entre o neurônio sensitivo primário e o neurônio motor inferior. Mas tecnicamente ele não é monossináptico, né? Porque ele tem uma outra sinapse também aqui do lado, por trás das cortinas, inibindo aqui o músculo antagonista através desse interneurônio inibitório. Então, tecnicamente não é um reflexo monossináptico. Esse reflexo de estiramento está sendo usado o tempo todo no seu corpo pelos seus músculos antigravitacionais, que são responsáveis por manter sua postura através do tônus graças a esse reflexo, que é justamente o exemplo da gravidade que eu estava dando aqui. A gravidade começa a esticar o músculo, e aí esse reflexo todo acontece para o músculo voltar a contrair e ficar parado lá na posição dele, semi-contraída. Mas tem um problema com esse reflexo, que é o seguinte: ele faz algumas fibras ficarem contraídas aqui para manter o tônus do músculo. Até aí tudo bem, mas essas fibras não podem ficar contraídas indefinidamente, porque elas começam a entrar em fadiga muscular, que acontece pela falta de ATP nessas fibras. Você lembra que o ATP é a molécula necessária para gerar energia na célula. A quebra dessa molécula em uma molécula de ADP é o que dá energia para a fibra muscular se manter contraída. E essa energia, no caso da fibra muscular, precisa ser constantemente liberada para manter o encaixe dos filamentos de actina e miosina, que é o que mantém a fibra contraída. E a fibra muscular tem uma reserva de ATP, um estoque de moléculas de ATP,
e tem alguns mecanismos que ela pode usar para reconverter esse ADP em ATP depois que ela já quebrou o ATP, que é um processo chamado de refosforilação. Só que a fibra consegue fazer isso até certo ponto, chega uma hora que não dá mais para ela precisa dar uma parada para se recuperar, para refazer os seus estoques de ATP e para recuperar os seus mecanismos de refosforilação. E aí essa fibra começa a falhar, e a consequência disso é óbvio, o músculo volta a se estirar, porque a gravidade está lá inexorável o tempo todo puxando o músculo. E aí o que acontece? O reflexo se repete, porque o fuso neuromuscular vai sentir que o músculo voltou a se estirar, e através do fuso o reflexo volta para o músculo e faz o músculo se contrair de novo. Só que aí agora as fibras que estavam em repouso vão se contrair, e essas que entraram em fadiga muscular vão ficar quietas um pouco até elas se recuperarem. Esse revezamento é muito importante, porque senão esse circuito todo ia falhar, porque uma hora ia entrar em fadiga muscular e o reflexo ia ser ignorado pela fibra que não consegue mais contrair. Agora esse reflexo, que é a base do tônus muscular, muito embora ele seja de certa forma autônomo, porque por mais que exista esse ramo aqui do neurônio sensitivo que vai avisar os centros superiores do sistema nervoso central sobre o que está acontecendo aqui, o reflexo em si é uma coisa exclusivamente intramedular. É um fenômeno local, ele só precisa desse eixo aqui para funcionar. Mas ele precisa ser, e de fato é, regulado pelos neurônios dos centros superiores do sistema nervoso central. Isso aqui não pode ficar acontecendo sozinho indeterminadamente. E você vai entender isso pelas seguintes situações de exemplo. Primeira situação, eu posso estar com um braço dobrado e outro esticado e ficar nessa posição. E aí eu vou ter um tônus completamente diferente em um braço e no outro, sendo que o reflexo que está mantendo as duas coisas é o mesmo. Segunda situação, é só você pensar na facilidade que você tem para mexer qualquer parte do seu corpo. Se você quer dobrar o seu braço, você não sente uma coisa segurando para o seu braço não dobrar. Que era para acontecer se esse reflexo aqui se mantivesse como ele é do jeito que eu falei na hora que você quer mexer. Porque esse estímulo aqui de estiramento do músculo, que é o que esse reflexo corta, pode acontecer pela gravidade ou por uma coisa indesejada, mas pode acontecer porque você quer mexer também. Você quer estirar o seu músculo, é preciso fazer isso para o movimento que você está desejando realizar. Por que esse reflexo não te atrapalha a fazer isso? E quem faz essa regulação que vem lá do encéfalo são os neurônios motores superiores. Mas eles são bem espertos, porque eles não se dão ao trabalho, eles não têm a dor de cabeça de ficar querendo bater de frente com esse reflexo. Porque esse reflexo é uma coisa que vai acontecer, eles iam ter muita dor de cabeça para querer ficar barrando isso daqui na hora que eles querem mexer. Eles não chegam aqui e falam pro músculo, olha, eu não tô nem aí que o músculo estirou, você vai ficar quieto. O fuso não ia entender isso, ele não é uma pessoa com muita crítica sobre o trabalho dele. Se ele achou que o músculo estirou, ele vai ativar esse reflexo, ele não tá nem aí. Então os neurônios motores superiores fazem uma abordagem muito mais sutil para contornar essa situação. Eles manipulam o fuso, por assim dizer. E para que eles possam fazer isso, entra nessa história toda aqui um personagem novo que eu vou te apresentar agora. Que é o seguinte, os neurônios motores desse corno anterior que a gente está falando aqui o tempo todo, que formam as unidades motoras, que se ligam às fibras extrafusais e tudo mais, são na verdade só um tipo de neurônio motor que tem aqui nesse corno anterior. Existem dois tipos básicos. Esse que a gente está falando o tempo todo chama na verdade neurônio motor inferior alfa, e existe um outro tipo que é o neurônio menor, mas que na verdade pode chegar a ocupar até 1/3 do espaço desse corno anterior aqui, que é chamado de neurônio motor inferior gama. Olha que coisa porca, é difícil fazer gama, cara. E esse neurônio motor gama ele faz uma coisa muito engraçada, é fantástico isso aqui, é fantástico que o corpo seja assim. Porque olha só o que ele faz, ele se liga às fibras intrafusais, transmitindo a elas as informações que ele recebe dos neurônios motores superiores, que se ligam a ele aqui. Eles estão chegando lá de cima do encéfalo e se ligam nele aqui. E por se ligar a essas fibras intrafusais, ele tem o poder de regular a sensibilidade do fuso a esse estiramento muscular. Ao invés dos neurônios motores superiores falarem para o fuso não trabalhar quando ele acha que é para trabalhar, ou seja, ele achou que o músculo estirou, e aí vem alguém e fala, não interessa que ele estirou, você vai ficar quieto. Ao invés de fazer isso, eles enganam o pobre do fuso. Imagina que o músculo estirou aqui porque o sistema nervoso quer mexer, por exemplo. Então ele não quer que esse reflexo seja ativado. Antes que essa distensão do músculo chegue a ativar o fuso neuromuscular, vem aqui o sagaz neurônio motor gama, seguindo as ordens dos neurônios motores superiores que estão gerando esse movimento aqui, né? E contrai as fibras intrafusais. Elas não têm olho para ver que as coisas aqui em volta dela estão se esticando. Ela só sente quando ela também é esticada. E aí ele engana ela, fazendo ela contrair na hora que ela estaria esticando junto com o resto do músculo. E aí ela fica lá quieta de boa, ela não sabe que ela não está fazendo o trabalho dela. Ela acha que está tudo bem, as fibras do fuso todas acham que está tudo bem. Como se elas ficassem meio na dúvida assim, se o músculo está começando a distender ou não. E aí vem aqui a voz do neurônio motor gama e fala, que isso, tá viajando? Tá tudo bem, tá tudo parado, fica de boa aí. Ela acha que ela tá fazendo o trabalho dela, ela tá sendo enganada. E a mesma coisa, essa situação é o contrário. Às vezes o músculo começou a distender só um pouquinho, mas é interessante naquele momento que o tônus aqui seja aumentado. E aí ela fica naquela dúvida, pô, mas será que ele estirou bastante para ativar esse reflexo?
E aí vem de novo a voz do neurônio motor gama aqui falando com ela. Que isso, tá maluca? Lógico que tirou. Ativa logo esse reflexo aí que eu nunca vi um estiramento tão grande. E aí o fuso vai lá todo orgulhoso e dispara uma saraivada de potenciais de ação para gerar um reflexo bem intenso para um estímulo que não era tão forte assim. E os principais neurônios motores superiores que fazem essa regulação aqui no neurônio motor gama são os neurônios que dão origem a 3 principais tratos do sistema motor somático. O trato vestíbulo-espinhal, que faz regulações puramente automáticas aqui, para ajudar a distribuir o tônus de forma a manter uma postura adequada. Segundo, o trato córtico-espinhal. E aí você pergunta, mas trato córtico-espinhal não é de movimentos voluntários? Sim, é verdade, mas ele tem que poder controlar esse circuito aqui. Pelo que eu falei, o tônus não pode atrapalhar os movimentos voluntários. O reflexo não pode se opor ao movimento que você quer fazer. E em terceiro lugar, o trato retículo-espinhal, que faz uma regulação tanto voluntária quanto involuntária aqui nesse circuito. Sendo que a parte voluntária da regulação do sistema retículo espinhal sobre o tônus diz respeito principalmente aos movimentos chamados de antecipatórios e estereotipados. O movimento antecipatório seria mudar o tônus para um movimento que você está prestes a fazer, como uma pessoa que vai dar um pulo, por exemplo, e antes de dar o pulo ela muda completamente o tônus das pernas dela para se preparar para pegar impulso para o pulo. E movimento estereotipado, um exemplo seria o caminhar, que é uma situação em que uma pessoa precisa ficar mudando o tônus muscular dela constantemente a cada passo que ela dá para conseguir manter a postura enquanto ela caminha. O segundo reflexo medular que a gente vai comentar é chamado de reflexo de relaxamento, também conhecido como miotático inverso, que é também um reflexo originado de um receptor proprioceptivo, só que agora não é mais aquele fuso neuromuscular que está em azul aqui, ó, e sim esse outro receptor proprioceptivo que fica posicionado aqui entre o tendão e o músculo, chamado de fuso neurotendíneo, também muito conhecido como órgão tendinoso de Golgi. E esse receptor, ele é sensível à tensão no músculo, diferente do fuso neuromuscular que era sensível ao comprimento do músculo. Aqui no caso do neurotendino, ele detecta mais a força que o músculo está fazendo. E aí, para entender esse reflexo, imagina a seguinte situação. Um cara resolveu que ele quer levantar um ônibus na mão. O que vai acontecer? O músculo dele vai se contrair muito, porque ele está fazendo muita força. Não vai ter alteração de comprimento no músculo, porque o músculo está travado enquanto ele faz força contra um obstáculo. Então, para o fuso neuromuscular não vai fazer diferença, porque o comprimento vai continuar constante, mas pro fuso neurotendino vai fazer diferença, porque a tensão sobre o músculo vai aumentar muito. E aí chega um ponto de limite nessa tensão que ativa esse fuso neurotendino. E aí após a ativação dele, a informação segue lá pelo neurônio sensitivo primário e entra lá na medula para se dividir em 2 ramos. Um que vai subir pro encéfalo para avisar os centros superiores, igual acontecia lá no reflexo de estiramento, e outro que vai lá para frente no corno anterior, se ligar a um interneurônio inibitório, que por sua vez vai inibir a unidade motora que está fazendo esse músculo se contrair. Esse é o reflexo do chega rapaz, você não aguenta mais, porque ele é ativado antes que o músculo venha a sofrer alguma lesão pelo excesso de tensão que ele está sofrendo. E por causa dele, uma hora os músculos desse cara que está tentando levantar um ônibus vão ceder, ele não vai mais aguentar ficar fazendo força. E aí por causa desse circuito básico desse reflexo, tá vendo que tem aqui 2 sinapses, uma entre o neurônio sensitivo primário e esse interneurônio, e outra entre o interneurônio e o neurônio motor. Daí ele é chamado de circuito dissináptico, diferente do circuito monossináptico lá do reflexo de estiramento. Mas aqui também ele não é puramente dissináptico, tem mais sinapses envolvidas na verdade. Primeiro a sinapse daquele princípio da inervação recíproca, que vai ter um outro ramo aqui se ligando a um interneurônio excitatório, que vai excitar unidades motoras do músculo antagonista desse músculo aqui. Porque da mesma forma que para fazer um reflexo que vai contrair um músculo é preciso relaxar os seus antagonistas, no reflexo que vai relaxar o músculo é bom que você contrai os antagonistas daquele músculo, para não ter oposição na articulação que ele move. E ainda vai ter também aquele outro ramo que se liga nas unidades motoras dos músculos agonistas auxiliares a esse daqui, porque não adianta você relaxar ele se os outros músculos semelhantes a ele estão continuando contraídos. E aí que nesse caso isso é chamado de relaxamento solidário, que também vai acontecer através de interneurônios inibitórios aqui nessas outras unidades motoras. Esse reflexo também é um reflexo bem autônomo, no sentido de que ele pode funcionar sozinho, já que ele é um reflexo exclusivamente intramedular, como a gente está vendo aqui no circuito básico dele. Mas ele é também, obviamente, regulado por centros superiores. No caso dele, os neurônios motores superiores se ligam aqui a esses interneurônios excitatórios e inibitórios para poder regular o funcionamento desse arco reflexo. E repare que esse não é um reflexo envolvido no tônus muscular, ele não tem nada a ver com a distribuição do tônus. Ele é mais um reflexo de proteção, que influencia muito na atividade muscular voluntária, estabelecendo um limite de até onde você pode ir contraindo o seu músculo. E por fim, o último reflexo é chamado de reflexo de retirada, que muitos autores chamam de reflexo flexor de retirada, porque na maioria das vezes ele é mesmo um reflexo que envolve músculos flexores,
receptores, mas nem sempre, como eu já vou comentar. Ele não é um reflexo dito profundo como os outros dois, que tinham origem no músculo. No caso aqui, ele tem origem na pele, basicamente. Imagina que isso aqui é um pedacinho da pele, ó, sendo que o meio externo tá aqui para fora do corpo e o meio interno aqui. Esse reflexo é originado basicamente de receptores para dor e para o tato, não mais receptores proprioceptivos. E os exemplos mais clássicos dele são aqueles envolvendo os estímulos que partem dos receptores da dor, que é aquela coisa de você pisar numa agulha e tirar o pé, encostar numa panela quente e tirar o braço. Ele acontece da seguinte forma: imagina que a gente tem um receptor da dor aqui, um nociceptor, que é uma terminação nervosa livre, que se ativou porque essa pele aqui sofreu algum estímulo doloroso, como um agulhado, encostou em alguma panela fervendo, alguma coisa que irritou essa terminação nervosa livre. O impulso vai seguir pelo neurônio sensitivo primário e vai chegar lá na medula. Ao chegar aqui, ele se divide num ramo que vai se ligar aqui na substância gelatinosa, seguindo aquela via da dor, e aí o neurônio da substância gelatinosa, que é o neurônio sensitivo secundário da dor, no caso, vai cruzar a linha média e subir pelo trato espinotalâmico lateral para informar os centros superiores sobre o que está acontecendo aqui, que é uma parte que não interessa tanto pra gente agora. E um outro ramo vai chegar lá na frente, no corno anterior, e se ligar a vários interneurônios, tanto excitatórios quanto inibitórios presentes aqui para gerar esse reflexo. O número de sinapses presentes nesse reflexo é extremamente variável, porque ele é um reflexo muito graduável. Dependendo da intensidade do estímulo gerado para ele acontecer, ele pode ter algumas poucas sinapses, gerando um movimento discreto de flexão, por exemplo, que é aquela situação de você encostar o dedo numa panela quente e puxar o braço, na qual ele ativaria aqui, vamos supor, um interneurônio excitatório do músculo flexor para você tirar o braço e um interneurônio inibitório para seguir aquele princípio da inervação recíproca, para inibir o músculo antagonista do movimento que você quer fazer de retirar o braço do estímulo que te machucou. Mas dependendo, se for uma intensidade mais forte desse estímulo, você sem querer enfiou a mão no fogo, por exemplo. Essa ramificação do neurônio sensitivo primário pode até mesmo se espalhar por vários segmentos medulares, resultando em uma retirada muito mais brusca diante daquele estímulo. E aí chega um ponto que essa retirada brusca vai botar em risco a postura da pessoa, porque se ela dá um recuo de repente muito rápido para trás, ela pode cair no chão, lógico. E aí quando chega nesse ponto, esse próprio reflexo tem um mecanismo de correção para evitar isso, que é chamado de reflexo extensor cruzado, que é basicamente assim: ele emite ramos que fazem um circuito de inervação cruzada com interneurônios de unidades motoras lá do outro lado da medula, para ativar a musculatura extensora do outro lado do corpo, e assim poder firmar a pessoa na hora que ela fizer o recuo brusco para trás. E vai ter também um princípio da inervação recíproca desse lado aqui para inibir os flexores do outro lado. Esse reflexo é consagrado como tendo uma função protetora, é a função clássica dele, vamos dizer assim. Mas no caso dos estímulos táteis que eu falei, que pode ser tanto estímulo de dor quanto estímulo tátil, esse reflexo de retirada com os estímulos táteis ajuda a suavizar o nosso toque, porque você pode até não perceber, mas sempre que você está encostando em qualquer objeto, acontecem várias microflexões da musculatura naquela região que amaciam o seu contato. E essas microflexões acontecem a partir desse arco reflexo de retirada aqui. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, espero que tenha sido útil para você. Esse é um assunto muitas vezes subvalorizado, mas ele é fundamental para você entender várias coisas na neurologia, principalmente as síndromes que cursam com alteração do tônus e dos reflexos. Então é isso aí, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.